Dentro do plano é trazido o quadro 21, a classificação dos resíduos sólidos segundo normas aí da ABNT. Então, aqui eu tenho uma tabela para facilitar o entendimento de vocês, classificação e descrição desses produtos. Então, desses resíduos, perdão. Resíduos perigosos são considerados classe 1 e resíduos não perigosos considerados classe 2. Tá? O que diz no texto do plano com relação aos perigosos? Aqueles resíduos que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. São resíduos que apresentam características como inflamabilidade, ou seja, altamente inflamáveis, pegam fogo facilmente, corrosividade, né, corroem, né, se decompõem ali com muita facilidade, causando resíduos, né, por meio dessa decomposição, dessa corrosão. Reatividade, toxicidade, né, que está ligado aí à questão também de poluição e deposição de resíduos, né, que podem trazer um perigo à saúde pública, né, a questão de infecções e tudo mais, assim como a patogenicidade ligada a essa questão infecto-contagiosa. E quais são, então, esses resíduos classe 1 para facilitar o entendimento nosso? Resíduos perigosos, tais como, então, tintas, solventes, óleos, lubrificantes, graxas, né, borra de tinta, equipamentos de proteção individual contaminados, filtros de óleo. Então, todos esses estão incluídos aí como perigosos, tá? Altamente contagiosos e infecto-contagiosos, né, por conta principalmente das suas propriedades físicas e químicas. A classificação dos não perigosos, né, a classificação classe A2, ela é dividida em classe A2A e classe A2B. Tá? Classe A, né, classe 2A. Os não inertes, né, podem ter propriedades tais como biodegradabilidade, ou seja, se degradar com facilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Então, esses resíduos, eles eles vão se transformar com facilidade as suas características físicas e químicas em outros resíduos, tá? Em outras formas. E, por isso, eles podem, então, ser aí considerados não inertes. Tá? Então, quais são os exemplos de não inertes? Como lixo orgânico, restos de comida se decompõem, se tomam outro formato, se decompõem físico e quimicamente com facilidade. A madeira também entra nessa. Materiais têxteis, papel, papelão, plástico. Então, todos eles têm essa questão físico-química de alta degradabilidade. Então, esses são os classe 2A. Classe 2B, tá, são quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, segundo a ABNT, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada à temperatura ambiente, conforme a ABNT, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade, né, ou seja, da água potável, potabilidade de água, excetuando-se aspecto cor, turbidez, dureza e sabor, né? Materiais não decompostos, então, prontamente. Então, o que eles mudaram, né, foi só a cor, turbidez, dureza e sabor. Os demais, né, eles ocorrem o quê? Essa questão, então, de não se decomporem. Então, o que mudaram só foi isso nessa questão, nessa situação do experimento, enfim, com relação às normas. Então, os resíduos inertes, eles são quem? Os entulhos, tijolos e pedras, sucata de ferro, sucata de aço, vidro, isopor, plástico duro, pneus e borracha, que, diferente dos não inertes, tá? Diferente dos não inertes,
eles não se degradam com facilidade, tá? Então, eu não tenho essa mudança com facilidade. Então, não são decompostos, prontamente decompostos, tá? E os resíduos, então, exemplos, então, aí dentro do plano dos resíduos sólidos urbanos, tá? Como eu comentei com vocês, o lixo doméstico, de comércio, de limpeza urbana, coleta seletiva, tá? Que é importante lembrar da questão da segregação, da separação do lixo, da separação para recicláveis e orgânicos, tá? Lembra da nossa responsabilidade compartilhada, né? Aterros sanitários, que foi substituído aí pelos lixões, tá? Onde a gente consegue depositar de forma correta, então, todos esses resíduos citados anteriormente. Já os resíduos sólidos agro-silvopastoris, que traz no plano, são os resíduos inorgânicos específicos, como os agrotóxicos, fertilizantes, produtos veterinários. Aqui é importante frisar, nessa etapa, a questão da logística reversa, como os produtos agrotóxicos, as garrafas, as embalagens de agrotóxicos, como a gente tem até uma vertente específica para essa situação, para a tríplice lavagem, ou seja, fazer a lavagem correta e descarte desses resíduos, dessas embalagens, e ela deve ser, então, disponibilizada como retorno para essas empresas que vendem esses insumos envasarem novamente os seus enfim, darem o destino correto, né, e provavelmente, né, transformarem isso em novos produtos aí para serem adquiridos, né, de certa forma, novamente. Então, isso é um ponto especial com relação aos resíduos inorgânicos no âmbito rural, né? Os resíduos domiciliares da área rural também tem que ter o mesmo critério da questão dos resíduos urbanos, das casas, né? Resíduos domésticos, né? E aí resíduos que também deve ter um cuidado especial para sua deposição, né? A legislação mesmo diz que isso não pode ser queimado, não pode se abrir covas para deposição desses resíduos, né? A forma mais correta seria o aterro sanitário, tá? Os resíduos orgânicos específicos da agricultura, da aquicultura, da pecuária, da silvicultura. Aqui é importante ressaltar que eles trazem aí os resíduos das culturas, né, lá das lavouras, isso remetendo já às lavouras, né, que são o que? Os resíduos, a palhada principalmente, que eu tenho já um pensamento, né, enfim, com o advento do plantio direto, já tem-se esse pensamento disso ficar no campo como proteção, né? A gente sabe que os resíduos da cana, que também tem a palhada que se depõe lá, também serve para isso, mas no segundo momento, os resíduos da indústria, a gente já sabe que boa parte deles já são prontamente estudadas e destinadas de maneira a depositar isso de maneira ambientalmente correta, tá? Então, ele também traz esses resíduos do campo como resíduos também aí dentro do plano a serem pensados na logística e no gerenciamento. Aqui eu trouxe para vocês essa situação que eu comentei dos resíduos agrícolas, então gerados no campo, precisam de um manejo adequado, como eu disse, a questão da cobertura de solo, que traz umidade, traz só benefícios, umidade, micro-organismos, né, matéria orgânica do solo, então para auxiliar na lavoura. Podem ser reaproveitados também, como em alguns casos, né, de ser retirados também, como na situação da cana, né? Às vezes a palhada ali ser usada para queima também das caldeiras, mas eu acho que o foco principal é a questão campo mesmo, de proteção, de barreira ali física para situações todas de auxiliar na situação solo mesmo, né? Auxiliar nessa questão e no viés do plantio direto, tá? Disso ficar lá para servir ali de retroalimentação para aquele solo e para aquelas condições todas de umidade, como eu disse,
para evitar a erosão. Então, tudo isso é beneficioso.